Olá, bem-vindo ao canal Exposição Bíblica. Hoje nós abordaremos um assunto muito importante. Nós abordaremos o texto que está relatado na Epístola de Paulo aos Coríntios, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Eu vou fazer a leitura. Diz assim o texto: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Se você tiver alguma dúvida a respeito deste ou de outros assuntos, você pode deixar aí nos comentários no vídeo aí no YouTube, tá ok? E deixa também o seu clique aí, compartilha o vídeo. E se você quer saber mais a respeito da palavra do Senhor, de como você pode interpretar um texto, ou até mesmo de algum outro assunto, ou um tema que você deseja que seja abordado, você pode deixar aí nos comentários, ok? O texto que nós lemos aqui nessa tarde é um relato que Paulo escreve aos Coríntios, onde ele vem tratando a respeito de alguns assuntos muito importantes. Ele vem falando a respeito também para os coríntios do seu ministério, porque muitos estavam questionando o ministério apostólico de Paulo. Então Paulo faz aqui, né, nessa segunda carta, já a segunda carta que Paulo escreve, e nesta segunda carta ele trata aqui no caso da defesa do seu apostolado, né, do seu chamado. O seu chamado foi por Cristo, não foi algo humano, mas foi pelo próprio Senhor ressurreto. Então ele vai tratando disso no capítulo, aqui no capítulo 3, ele fala sobre o seu ministério. E ele fala sobre a sobriedade, a superioridade da aliança, da nova aliança sobre a antiga. Então esse é o contexto geral do capítulo 3. Lembrando a você que quando nós vamos olhar um texto, nós precisamos olhar no seu contexto geral. Muitas pessoas, e eu já ouvi isso em muitas igrejas, né, em muitos cultos, muitas pessoas falando também nas redes sociais. Existem muitos que usam este texto de forma inadvertida e completamente sem proposição nenhuma. Acabam cometendo um pecado, acabam aí até cometendo uma heresia, porque usam esse texto para um pretexto outro. O texto aqui que nós estamos fazendo referência, Paulo fala da antiga e da nova aliança. Acontece que muitos têm usado esse texto para explicar que eles não precisam estudar. Então, tem muita gente que acredita nisso. Muitos pregadores dizendo que ele não precisa e que não deve estudar teologia, não deve estudar a Bíblia. Eu já ouvi isso acontecer, né? E aí ele usa esse texto justamente na segunda parte, né? Porque é um texto não é um texto longo, mas ele é um texto composto, né? de duas partes. E aqui nesta segunda parte, então, Paulo faz a sua conclusão, quando ele começa dizendo: o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito. Então, Paulo fala aqui que Deus os tornou capazes, né, de serem ministros, não da antiga, mas da nova aliança. É isso que ele está dizendo, não da letra. Que letra? É a letra da lei. Porque aqui o que o texto está dizendo não é que você não precisa, não pode, não deve estudar teologia, como existem até algumas denominações que pregam isso, né? E usam esse texto de forma completamente errada. E nós precisamos ser fiéis ao texto bíblico. O texto não está dizendo nada disso. Paulo, na segunda parte do texto, ele diz: porque a letra mata, o Espírito vivifica.
ele está trazendo uma conclusão do seu pensamento aqui no versículo 6, quando ele inicia dizendo que eles eram capazes de ser ministros de uma nova aliança por Cristo Jesus, porque foram chamados por ele. E aí ele explica, não da letra, mas do Espírito. A nova aliança no Espírito de Cristo. A antiga aliança, a letra, ele usa a palavra letra, mas ele está dizendo da lei. É isso que o texto diz. Aqui, o texto não está afirmando que você não pode estudar, que você não deve estudar, né? Isso, infelizmente, há muitos que porque não tiveram oportunidade ou porque não querem estudar realmente, então eles usam esse texto para tentar maquiar a sua vergonha, né? Por não querer, por não demonstrar desejo e se sentirem até incapazes, inaptos para um estudo da palavra de Deus. Nós precisamos aprender, nós precisamos sim, todos nós precisamos, ninguém sabe mais. E o fato de dizer que você estuda, lê, né, estuda a Bíblia ou estuda teologia, não significa que você é superior a ninguém e que você é detentor da verdade. Não. Se você fizer um bom curso, você vai entender muita coisa e você vai poder direcionar bem a sua vida e interpretar bem os textos bíblicos. É isso que é importante para nós. Agora, eu não posso pegar um texto e usá-lo para um pretexto meu. Pegar um texto bíblico, tirar ele do contexto dele e aplicá-lo para aquilo que eu desejo. Isso eu não posso fazer. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. Quando Paulo fala que a letra mata, ele está dizendo a lei, porque os fariseus, os escribas, né, os saduceus viviam por isso, porque eles idolatravam a lei. Mas a lei era apenas um limite imposto por Deus, nós podemos ir até aqui. É assim que funciona, para isso é que serve a lei. Para que servem as leis brasileiras? As leis brasileiras servem para nos reger. Significa que nós temos um limite, né? E o limite é a lei. Assim também nas coisas de Deus. Deus deixou a sua lei e nós temos um limite. O problema é que eles, lá no passado, eles achavam, né, eles acreditavam, os fariseus, os escribas e os judeus, acreditavam que eles eram salvos justamente por cumprir a lei. O problema é que eles não conseguiam cumprir a lei. Por isso Cristo veio. E nós vivemos sob o domínio, sob o ministério da graça de Deus. É a graça de Deus. Assim como no passado também no Antigo Testamento era a graça, sempre foi a graça de Deus. Em breve estaremos abordando um outro vídeo falando sobre graça e justiça no Antigo e Novo Testamento. Tá bom? Mas o texto aqui está falando isso a respeito da nova aliança sendo superior à antiga aliança. A aliança da lei era uma. Cristo veio e ele abrogou, ele cumpriu a lei. E a partir de agora nós temos a lei do Espírito, o Espírito da vida, o Espírito de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Quando a letra mata e o Espírito vivifica. Enquanto a lei nos mostra o pecado, o Espírito nos traz vida. É isso que Paulo diz no capítulo 3, no versículo 6 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, se você tem desejo e sabe que precisa aprender, procure um lugar, procure um centro de estudo reconhecido, porque existem muitos por aí e que não têm preparo nenhum, né? Infelizmente está cheio por aí de lugares, né, dizendo que são centros de estudo de teologia e tal, mas que não tem nenhum preparo para isso. Então, tome cuidado, né?
mas procure aqueles que têm, pelo menos aqueles que têm um bom nome, né? Aqueles que existem inúmeras faculdades de teologia por aí, né? Não são essas, né, que são divulgadas aí pela internet, né? Mas existem bastante, muitas, né? E você pode estudar a palavra de Deus, você pode buscar conhecimento, que isso vai fazer bem sim para você. E para aqueles que acreditam que a letra mata, né, naquele sentido errado, tá aí o texto para você poder aprender e meditar, né? O que mata é justamente o contrário, é a falta de conhecimento a respeito das coisas de Deus. E nós aprendemos das coisas de Deus através da sua palavra, a qual nós precisamos ler, nós precisamos meditar, nós precisamos estudar, sob orientação, sob direção do Santo Espírito de Deus. É Ele que nos orienta, é Ele que nos capacita a aprender. O fato de aprendermos não significa que eu aprendi por mim mesmo, mas todo conhecimento que eu adquiri por graça, bondade e misericórdia de Deus através do seu Santo Espírito. E é assim que funciona. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o próximo vídeo, permitindo Deus.